Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Bate-Papo Contato. E como você sabe, você que está me acompanhando, você sabe que estamos fazendo uma série sobre Filipenses. A você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo, receba meu abraço, o abraço do nosso Senhor Jesus Cristo, seja edificado com as nossas devocionais. E se porventura é a primeira vez ou é o primeiro vídeo que você está assistindo sobre a nossa série de Filipenses, eu convido a você ir lá para o primeiro vídeo, para a introdução, o vídeo nosso de introdução, porque naquele vídeo estou falando sobre a história, o contexto geográfico, o contexto ali político da época, para que nós possamos entender melhor essa carta tão maravilhosa, que é Filipenses. O tema da série que nós estamos trabalhando é a alegria em meio ao sofrimento. Alegria em meio ao sofrimento. E como de costume, vamos ao nosso texto de hoje. Nosso texto se encontra em Filipenses 1, versículo 3 e 4. Filipenses 1, versículo 3 e 4. Diz o seguinte: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. O apóstolo Paulo aqui, como é comum em suas cartas, ele começa a ser grato, ele começa a saudar a igreja, saudar aos irmãos em Cristo, e ele sempre faz essa abertura. Então, ele agradece, ora com alegria pelos membros ali daquela igreja, pelos filipenses, na cidade de Filipos. Importante frisar que alguns teólogos acreditam que Lídia, aquela mulher que vendia púrpura, foi a primeira, eles acreditam, né, que ela foi a primeira a abrir o seu lar e ali começou o trabalho de Paulo com a pregação do evangelho para a expansão do reino, a abertura da igreja ali de Filipos. Acredita-se nisso. Mas Paulo aqui, ele tem uma ideia muito interessante, que ele fala de oração com alegria. E o nosso tema é oração, um presente para todos. Oração, um presente para todos. A oração, ela tem um papel fundamental na vida de todos nós, principalmente os cristãos. A oração, ela nada mais é que uma conversa, um bate-papo com Jesus Cristo, com nosso Deus. Como você conversa com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, com seus amigos, colegas, a oração nada mais é que isso. E nós temos diversos tipos de oração. Temos oração, a oração do Pai Nosso, por exemplo, que Jesus nos ensina. Temos as orações de confissão que Neemias fez no capítulo 9 do seu livro. Temos a oração de Daniel, também no capítulo 9 que ele vai falar, vai confessar os seus pecados, confessar o pecado do povo. Temos orações de louvor e gratidão, de petição, isso aí nós vemos muito em Salmos, né? E a oração, ela tem esse objetivo, nos comunicar com Deus, ou mediante a confissão de pecados, ou a petição, ou seja, pedir algo que nós necessitamos, ou através da gratidão, algo que Deus fez, ou por quem Deus é, né? Ah, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, né? Então a gente tem, e por aí vai. Deus, ele sempre está atento ao nosso clamor, à nossa oração. E ele quer que façamos orações para ele sem sempre. Deus não quer que a gente só possamos pedir apenas, confessarmos, ser só grato. Não, ele quer ele quer que nós nos comuniquemos com ele diariamente. E a forma que ele
se comunica com nós é de várias formas, entre elas a palavra dele. Então, a partir do momento que eu leio a palavra dele, eu estou me comunicando, ele está se comunicando comigo. A partir que eu oro diante da sua presença, a oração mediada com o Espírito Santo, eu estou conversando com ele. A oração também, ela pode ser individual ou a oração pode ser coletiva. Ou seja, eu posso estar numa comunidade, numa igreja, né? Estar orando ali com meus irmãos ali, e a gente vai orar pelos pedidos, vamos confessar nossos pecados. A oração tem esse intuito também de orar em conjunto, não só individual, mas também em conjunto. E a oração, muitas vezes, talvez você pense, ah, não, oração é só para mim. Não, não, a oração pode ser destinada a uma pessoa. A gente ora para Deus, Pai, uma oração mediada por Jesus Cristo, né, pelo Espírito Santo também, ou seja, o Espírito Santo, ele vai levar essa oração e eu posso estar orando pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha esposa, pelo meu marido e assim por diante, por outras pessoas. Pessoas talvez até que a gente não conheça, mas nós podemos levar essas orações. Ou seja, Paulo aqui está orando, não está orando por ele, ele está orando e agradecendo pelos filipenses. Agora, uma pergunta que fica após essa compreensão nós temos orado com alegria pelos outros? Pensa aí um momentinho. Nós temos orado com alegria pelas outras pessoas? Enquanto você pensa, eu quero agradecer muito a você que está acompanhando essa devocional. Eu quero pedir se você puder se inscrever no meu canal, curtir, né? Ajudar, porque o nosso objetivo é pregar a palavra de Deus. Então, se você é um inscrito, muito obrigado que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E se você não é, se inscreva, compartilhe, divulgue o nosso trabalho para que outras pessoas sejam alcançadas. Voltando à nossa devocional. Vamos voltar lá à nossa devocional e à nossa pergunta. Estamos orando com alegria uns pelos outros? Talvez você vai responder, César, eu tenho orado por pessoas. Eu tenho orado todos os dias, mas eu não tenho orado com alegria. Por que que a gente não ora com alegria pelas pessoas? Será que nós pegamos a questão da oração e entendemos que ela é só uma questão obrigatória? Ah, não, porque o meu pai falou para me orar, o pastor da minha igreja falou para me orar. Ah, então eu vou orar, né? Será que é isso que a gente faz? Ah, puxa, pediram para orar por uma pessoa lá e eu não gosto dessa pessoa, por isso que eu não oro com alegria. A gente vai pensando aqui em algumas coisas. Além disso, quantas vezes uma pessoa conversa com você, teu colega do trabalho, talvez, teu patrão, seja lá quem for, alguém da sua família, fala para você, não, ora por mim, porque eu estou passando por essa necessidade. Muitas vezes você fala assim, não, eu vou orar. E de repente você esquece, né? Na verdade, a gente tem tantas coisas, a gente se preocupa, talvez muitas vezes não é nem por mal, nem por mal, mas muitas vezes a gente acaba, ah, não, eu vou orar, você põe na sua mente, na sua cabeça, não, eu vou orar. Mas muitas vezes a gente esquece. Também acontece algumas vezes comigo. Então eu queria dar uma dica para você. Se alguém pedir para você orar, anota um papel no seu celular, e quando você for orar, você lembre daquela pessoa, coloque ali a necessidade daquela pessoa. E faça com alegria. Por mais que você talvez não goste daquela pessoa, né? Muitas vezes tem pessoas que a gente não gosta. Mas faça com alegria, faça com muito amor, porque a oração é um presente. A oração é um presente que Deus nos concedeu para todos nós. E se nós podemos orar por outros, por que não fazer isso? É uma prova de amor, é uma prova de cuidado, de carinho com aquela pessoa. Se você ora pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu patrão, pelo seu colega de trabalho, de faculdade, pelo seu professor,
Ali, o que você está demonstrando para aquela pessoa é que você se preocupa com ela, você ama aquela pessoa. Então, que possamos orar por todos, com dedicação, orar com alegria, como Paulo nos ensina, independente do que esteja acontecendo, que possamos orar, porque orar também é uma ajuda às pessoas. Quantas vezes você está passando uma necessidade, ou então mesmo você está triste, de repente o Espírito Santo entra através de alguma música, de um louvor, ou então a palavra que você leu, ou então você de repente está triste ali e de repente você fica alegre. Muitas vezes é uma pessoa que está orando por você. Então, embora você não saiba, muitas vezes você não sabe. Ou então encontra alguém, de repente, fala, oh, pô, dia tal, tal horário, eu estava orando por você. Aí você vai falar, nossa, eu estava triste, eu senti alegria, era porque aquela pessoa, aquele amigo, irmão, familiar, estava orando por mim. Então, que possamos, com muita dedicação, orar por todos. Orar pela família, orar por amigos, por colegas, por profissionais, por professores, orar muitas vezes por pessoas que nós não conhecemos, orar por missionários que estão em países distantes, pregando o evangelho também. Que você e eu possamos orar com plena alegria ao Senhor pelas pessoas que estão ao nosso redor. Que você seja abençoado, que você seja edificado, que sua família seja abençoada por Cristo. E até a nossa próxima devocional, no nosso canal Bate-Papo com o Tato.